Escute-me com o coração desperto, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, e sim por permissão direta do Altíssimo. Hoje, você recebe uma resposta que não veio em todas as outras vezes, porque agora o céu está aberto, aberto sobre a sua cabeça, aberto sobre a sua casa, aberto sobre as áreas da sua vida que pareciam fechadas como portas emperradas. Eu falo com você no exato instante em que um fio de luz atravessa o véu da sua dúvida. Eu falo com você porque fui enviado para romper o silêncio que doeu, para atravessar as paredes da sua solidão, para colocar um bálsamo sobre o cansaço antigo que pesou nos seus ombros e na sua respiração. Pare por um momento. Entregue o peso que você não conseguiu colocar em palavras. Porque eu, Miguel, o mensageiro e guerreiro do Senhor, venho hoje com espada de luz e manto de consolo, e asseguro, não é coincidência você ouvir isto agora. É convocação, é chamado, é resposta. Você que pensou eu já orei tanto, você que sussurrou eu já bati e não abriram, você que disse eu já esperei e não chegou, eu declaro, hoje a espera muda de nome, hoje a espera passa a se chamar preparação. O tempo que você viveu como se o céu estivesse fechado era, na verdade, o tempo em que o céu te alinhava. As lacunas que você interpretou como rejeição eram espaços para a graça se mover. As portas que permaneceram fechadas não eram negativas contra você. Eram negativas ao que te destruiria. Hoje, porém, o céu está aberto, e quando o céu está aberto, os sinais se tornam claros, as orações guardadas desde outras estações voltam como vento novo. As promessas tomam fôlego e os passos vacilantes se firmam. Respire comigo, porque eu estou aqui, e repita no íntimo. Hoje, o céu está aberto sobre mim. Hoje, o céu está aberto sobre mim. Hoje, o céu está aberto sobre mim. Permaneça até a última palavra, porque no final eu liberarei uma bênção de renascimento que tocará o mais profundo do seu coração, e você saberá que foi amado o tempo inteiro. Prometo a você revelações importantes e cura espiritual. Enquanto você me escuta, se for possível, coloque sua mão no coração. Sinta o ritmo que Deus reteceu quando você pensou que a esperança tinha se desmanchado. Se puder, acenda uma vela como sinal de que você consente com a luz. Se não puder, imagine a chama suave queimando o que não serve mais. Se desejar, coloque um copo d'água ao lado, não por superstição, mas como símbolo da palavra que se tornará refrigério em seus pensamentos. Ao término desta mensagem, beba desta água como quem recebe o abraço do Eterno por dentro. E quando algo tocar você lá no fundo, escreva nos comentários a sua oração em uma frase simples, porque algo poderoso acontece quando sua fé se materializa em palavras. Eu vejo, eu recolho e levo diante do trono. Cada letra será como incenso. Eu conheço o seu luto não contado, aquela cadeira vazia na mesa, a voz que a sua memória tenta preservar para que não se apague, o perfume que surge em dias improváveis, como se uma presença de amor passasse por você. Eu sei da culpa que te visitou em noites longas. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse dito outra coisa, se eu tivesse chegado antes. Eu conheço a solidão que grita por dentro, enquanto você sorri por fora para não preocupar ninguém. Eu ouço o desânimo que sussurra que nada muda, que tudo é igual, que a sua oração bate no teto e retorna. Eu venho te desfazer esse engano. Nada do que você entregou foi perdido. O céu não arquiva orações para esquecê-las. O céu as planta em um solo de tempo perfeito. A lágrima que você enxugou sem que ninguém visse não evaporou à toa. Ela se juntou a uma nuvem de misericórdia que hoje se rompe sobre a sua cabeça. Por isso, quando você perceber um arrepio sem motivo, um cheiro suave de flores, pão recém-assado ou chuva em dia seco, quando você notar luzes que piscam sem razão aparente, quando um sonho repetir uma cena com insistência, saiba, são sinais de que a resposta atravessou. Hoje o céu está aberto, e quando o céu está aberto, até os passarinhos te saúdam cedo demais, até os números se alinham nos relógios, 3:33, 4:44, para te lembrar que você não caminha só. Eu fui autorizado a te contar algo que você precisa guardar.
Você não perdeu quem partiu para sempre. Você ganhou a intercessão de alguém que te ama ao ponto de continuar orando por você do lado de lá. A distância entre uma respiração e outra é menor do que você imagina. E a comunhão dos santos é um tecido que não se rasga com a morte. Se de repente você sentir um abraço por dentro, uma ternura antiga que parecia extinta, não se assuste. O amor não tem túmulo. O amor atravessa. O céu está aberto. E quando o céu está aberto, lembranças machucadas se curvam diante de lembranças curadas. Você não está só. Você nunca esteve. Eu vejo também as repetições que te cansaram. Portas que se fecham no último instante. Pessoas que prometem e não cumprem. Oportunidades que pareciam milagres, mas sumiram no ar. Eu venho te dar um alerta suave, porém firme. Nem toda porta brilhante é caminho. Nem toda voz doce é conselho. Nem todo atalho é favor. O inimigo de sua paz sabe imitar brilhos de superfície. Sabe vestir a pressa com roupa de urgência. Hoje, eu quebro sobre você o padrão do engano. Hoje, eu te ensino a ouvir por dentro o sim, o não e o ainda não. Se alguém se aproximar oferecendo um acordo rápido que te pede para mentir, para ferir, para se diminuir, reconheça. Não é milagre, é armadilha. Se uma palavra vier como faca, se um sorriso vier como rede, se uma oferta vier como dívida de alma, afaste-se com gentileza e firmeza. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, você percebe a diferença entre chamamento e armadilha, entre lealdade e conveniência, entre amor e dependência. Enquanto eu falo, algo em você se realinha. Você pode sentir um calor nas mãos, um peso saindo pela respiração, uma vontade de chorar sem entender por quê. Chore se for preciso. Há lágrimas que são chaves. Há soluços que liberam feridas antigas e silenciosas. Há nós que se desfazem quando o corpo finalmente concorda com a alma. Se puder, permaneça com a mão sobre o coração, porque eu estou impondo minha espada de luz sobre a sua história, cortando pactos que você não sabia que tinha feito, com palavras de derrota, com memórias de humilhação. Eu ouço quando você diz, eu não sou suficiente, eu não sou escolhido, eu não sou visto. Eu contesto. Você é suficiente porque aquele que é suficiente habita em você. Você é escolhido porque a escolha não foi baseada no seu desempenho, e sim no amor que não falha. Você é visto porque os olhos do Eterno não piscam quando miram você. Eu te convoco a pequenos rituais de recomeço que abrem trilhas dentro de você. Hoje, ainda hoje, se for possível, acenda uma vela e diga em voz baixa, eu consinto com a luz. Repita 3 vezes, como quem fixa um cravo de esperança numa madeira antiga. E perceba como o ambiente muda. Escreva em um comentário uma única frase como oração, algo como, eu recebo o que o céu está liberando sobre mim, ou, eu perdoo e me deixo perdoar, ou, eu volto a esperar. E enquanto escreve, perceba a mão tremendo suavemente. É a memória do corpo obedecendo ao chamado do espírito. Coloque um copo d'água ao lado da sua cama esta noite, e antes de dormir diga, que a paz me visite. Se durante a noite você sonhar com portas que se abrem, com janelas e cortinas dançando em um vento que não entra por lugar nenhum, com pessoas queridas acenando de longe, não tema. São sinais de passagem, são anúncios de que o bloqueio acabou. Hoje, o céu está aberto. E quando o céu está aberto, os sonhos deixam de ser vazios e passam a ser cartas. Você precisa ouvir isto com clareza. Você não é um atraso. Você não é um erro. Você não é um fardo. Você é um projeto amado que está em aperfeiçoamento. O que você chamou de demora, o céu chamou de lapidação. O que você chamou de castigo, o céu chamou de redirecionamento. O que você chamou de abandono, o céu chamou de preservação. Se uma estrada fechou com violência, foi porque mais adiante havia um precipício. Se uma pessoa foi embora quando você mais queria que ficasse, foi porque mais adiante haveria fermento de amargura que contaminaria o seu pão. Eu venho ressignificar sua memória para que você não chame de maldição aquilo que foi proteção disfarçada.
Eu venho destampar a fonte de alegria que você tampou por medo de se ferir de novo. Não é prova de amor manter o coração trancado. É prova de medo. E o medo é um barulho que desaparece quando a luz chega. Hoje o céu está aberto. E quando o céu está aberto, até o medo percebe que é pequeno. Eu vejo a sua pergunta que retornou sem resposta tantas vezes. Quando? Eu não te dou um calendário para você se apoiar em dias exatos como ídolos, mas eu te dou marcos, sinais no caminho. Em 3 dias você perceberá uma pequena reviravolta, uma ligação inesperada, um e-mail que ficou esquecido na caixa de entrada e de repente é encontrado, uma lembrança que vira ponte. Em 7 dias, uma frase que te feriu perderá o veneno dentro de você. Você a lembrará e não doerá como antes, e isso será milagre, porque o que a sua mente repete, a sua carne, costuma obedecer. Em 9 dias, um favor chegará pela mão de alguém que você não imaginava, e você entenderá que o céu tem caminhos que você não conhece. Em 12 dias, você terá um sonho tão nítido que acordará com a sensação de que esteve em outro lugar, e nesse sonho haverá uma porta branca com um símbolo simples. Pode ser uma pomba, uma espiga, uma estrela, e você saberá: este é o meu sinal. Em 21 dias, respire com esperança, porque algo que parecia adiado sem data receberá movimento. E uma das frases mais bonitas que você dirá será: finalmente chegou, e chegou no dia certo. Eu te peço vigilância amorosa. Há uma pessoa que sorri para você, mas se alimenta da sua dúvida. Ela não é sua inimiga, mas cultiva uma palavra mansa que enfraquece. Observe se depois de conversar com ela, você sai menor. Observe se sua fé diminui. Observe se sua coragem esfria. Gente que ama eleva. Gente que ama encoraja. Gente que ama corrige com doçura, sem tirar de você a dignidade. Se alguém te oferece uma amizade que exige que você se traia, não aceite. Se alguém chama de realismo aquilo que na verdade é cinismo, não carregue essa capa. Hoje o céu está aberto, e quando o céu está aberto, você percebe a linha sutil entre prudência e medo travestido. Caminhe com os mansos de coração. Procure quem ora por você na ausência do aplauso. Uma só intercessão verdadeira vale mais do que 100 promessas vazias. Eu também vejo a área da sua vida em que o dinheiro mordeu sua paz. Eu não te prometo uma loteria que arranca você do processo, porque não seria amor te dar atalhos que te mantêm imaturo, mas eu te prometo provisão suficiente e honrada, portas que se abrem para que você respire sem peso, dívidas reorganizadas, ideias simples que multiplicam o pão. Você vai recordar habilidades que achava pequenas, e nelas descobrirá caminhos. Você vai receber sabedoria para dizer sim apenas ao que é para hoje, e não ao que rouba o hoje com cobranças do amanhã. E você descobrirá que prosperidade no céu tem cheiro de mesa farta e coração leve, e não de vigilância ansiosa sobre números. Se você percebe uma vibração no estômago agora, um alívio que sobe ao peito, saiba, eu estou desamarrando nós nessa área. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, até as contas aprendem a obedecer ao ritmo da graça. Você me pergunta sobre perdão, e eu respondo com ternura de quem conhece guerras. Perdoar não é negar que doeu. É negar à dor o direito de reger seus próximos passos. Perdoar não é aceitar injustiça, é não permitir que a injustiça continue sentada à sua mesa. Perdoar é se libertar de uma conversa repetida com quem não está presente para te ouvir. Hoje eu te ajudo a perdoar. E se os seus dedos tremerem quando você pensar nessa pessoa, apenas sussurre: eu te entrego. Diga o nome se puder. Se não puder, diga: eu te entrego. E deixe que o céu complete. Você não precisa concordar com o que foi errado para deixar de carregar o peso. Você precisa concordar com a sua paz. E a sua paz é um direito dado pelo Eterno. O perdão não apaga a memória. O perdão cura a memória. Hoje, o céu está aberto. E quando o céu está aberto, até a lembrança aprende outra música. Eu sei que há uma pergunta que você guardou até de si mesmo. E se eu for mesmo o problema? Eu te digo, há sim áreas em que você precisa aprender, desaprender e reaprender.
Mas você não é um problema ambulante, você é um caminho em construção. A humildade verdadeira não é se chamar de pó todos os dias, é permitir-se ser modelado, é ser ensinável sem se humilhar. Hoje eu desfaço sobre você a maldição do perfeccionismo que paralisa. Hoje eu te autorizo a começar pequeno, a errar com beleza, a tentar de novo com leveza. Tire do seu ombro o peso de agradar todo mundo. O único olhar que precisa te aprovar já te olhou com amor antes de você nascer. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, você se permite crescer em secreto, sem precisar provar nada para ninguém. Talvez você tenha pedido um sinal e achou que ele não veio. Então eu te digo agora com clareza: nas próximas horas haverá pelo menos um destes sinais conversando com você. Você ouvirá seu nome em um lugar onde não havia ninguém para chamá-lo. Você encontrará uma pena branca no caminho mais improvável. Você perceberá o cheiro de jasmim ou de pão em um ambiente neutro. Você verá uma luz piscar 2 vezes enquanto o ambiente estiver silencioso. Você será acordado suavemente antes do alarme tocar e sentirá um abraço por dentro. Você ouvirá uma canção com uma frase que parecerá escrita para você, e essa frase ficará ressoando como sino. Não caia na tentação de chamar de coincidência aquilo que é resposta. Coincidências são o apelido que damos à delicadeza de Deus quando não queremos parecer místicos. Receba a resposta. Hoje o céu está aberto. Eu toco agora nas feridas que nasceram em família. Palavras ditas por quem você ama doem mais porque entram pela porta da confiança. Eu as recolho uma a uma. Eu limpo o sal que ficou. Eu devolvo ao seu coração a alegria de estar entre os seus sem se diminuir. Eu visito a memória de infância, onde você se desculpava por ser você. Eu visito a adolescência, onde você foi mal interpretado. Eu visito a vida adulta, onde você cansou de explicar. A partir de hoje, você não precisa mais pedir licença para existir. Você é resposta de oração de alguém que você nunca conheceu. Sim, você é resposta. Você acha que bateu aqui em busca de resposta, mas aos olhos do céu, você é a resposta que está sendo enviada para outros. Por isso, cuide da sua chama. Por isso, não negocie seus valores. Por isso, não apague sua luz para caber em lugares pequenos. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, a sua vida vira farol. Eu te peço mais um gesto simples, se ainda não o fez. Coloque a mão no coração e sussurre o seu próprio nome com ternura. Diga: eu me recebo. Diga: eu renuncio ao que me diminui. Diga: eu consinto com o cuidado. Sinta o calor que nasce da sua própria mão, como se o corpo concordasse com a alma. Se lágrimas vierem, deixe que caiam. O choro, hoje, é a água que cava um caminho para o novo. E quando terminar esta mensagem, se puder, beba a água que estava ao seu lado, como quem sela um pacto de paz. Paz com o seu passado, paz com o seu presente, paz com o que ainda não aconteceu. Depois, escreva uma linha de gratidão. Uma só. O céu celebra simplicidades. Eu percebo o cansaço que te visitou no trabalho, o desânimo em projetos que ficaram na metade, a sensação de estar correndo sem sair do lugar. Eu trago uma palavra de alinhamento. Faça menos, mas faça com presença. Tire da lista aquilo que é ruído. Coloque no topo aquilo que é chama. Um passo inteiro vale mais que 10 passos quebrados. Você se surpreenderá com o quanto o fluxo retorna quando você honra o essencial. Uma conversa sincera, um pedido de desculpas, um e-mail objetivo, uma manhã de foco verdadeiro, um descanso não culpado. Você não foi criado para a exaustão permanente. Você foi criado para o ritmo do amor, e o amor é competente. Hoje, o céu está aberto. E quando o céu está aberto, a produtividade volta a ter alma. Eu trago também revelações sobre sonhos recorrentes que te inquietaram. Quando você se vê perdido em uma casa com muitos cômodos, é a sua alma pedindo que você escolha um quarto para morar e pare de vagar entre possibilidades infinitas. Quando você sonha que perde o sapato, é um pedido de firmeza de caminho. Quando você sobe escadas, mas não chega, é o excesso de expectativas alheias colado às suas costas.
Quando você voa e tem medo de cair, é o chamado para acreditar que a sua vocação tem asas e que o medo é apenas vento contrário, não o fim do voo. Quando você sonha com água limpa, é limpeza que chega. Quando você sonha com água turva, é sua intuição convocando pausa. Quando você sonha com alguém do passado te entregando algo, receba e agradeça. É reconciliação em camadas. Lembre-se, hoje o céu está aberto. E quando o céu está aberto, até os sonhos aprendem a falar sem enigma. Eu agora me aproximo de você com a espada erguida, não para ferir, mas para cortar amarras invisíveis. Corto a corda do medo de começar. Corto a corda da vergonha de recomeçar. Corto a corda da opinião que te paralisou. Corto a corda da comparação que te adoecia. Corto a corda dos votos de derrota que você fez quando estava cansado demais. Escute, nenhuma palavra de maldição permanecerá sobre a sua cabeça. Nenhuma sentença de nunca continuará governando seus dias. Nenhuma narrativa de você não consegue terá mais autoridade. A partir de agora, a frase que ecoa sobre você é: você pode caminhar de novo, porque não caminha sozinho. Hoje o céu está aberto, e quando o céu está aberto, o chão abaixo de seus pés se torna estrada. Se você sente agora uma presença suave atrás de você, como se alguém se aproximasse com respeito, é porque santos e anjos amam as horas em que o coração humano se abre. Você está cercado, você está coberto, você está acompanhado. Talvez você perceba uma brisa que não tem janela aberta, talvez uma luz mais morna em um canto da sala, talvez um som distante como sino, talvez uma paz instalada entre as sobrancelhas. Receba. Não lute contra a ternura. Não peça desculpas por estar sentindo. A fé também é permitirmos ser cuidados, e você está sendo cuidado agora. Hoje o céu está aberto. Promessas? Sim, eu trago promessas. E promessas do céu não são slogans, são compromissos. O Senhor te promete presença que não falha, pão que não falta, sentido que não se perde, caminhos que não te engolem. Ele te promete sabedoria para decisões que você não imaginava conseguir tomar. Ele te promete graça para lidar com o que antes te derrubava. Ele te promete encontros bons, gente que soma, gente que eleva, gente que olha nos olhos e diz, eu fico. Ele te promete luz nos corredores onde antes havia eco. Ele te promete descanso com propósito, trabalho com significado, alegria que não depende da circunstância. E ele te promete para os próximos dias pequenos milagres, daqueles que só você e ele saberão nomear. E esses pequenos milagres serão como pedras brilhantes marcando um caminho de volta ao primeiro amor. Eu declaro, com o céu aberto sobre você, que sonhos engavetados voltarão a respirar. O caderno onde você escreveu ideias ganhará páginas novas e uso. A música que você parou de tocar voltará a embalar sua casa. A oração que ficou presa na garganta voltará a subir leve. O abraço que você deixou de dar encontrará ocasião. A reconciliação que parece impossível ganhará primeiro passo. A coragem para pedir perdão crescerá sem humilhar sua dignidade. A capacidade de dizer não sem culpa nascerá. Agora eu te peço que receba um ato profético simples. Leve a mão ao coração uma vez mais e diga, em voz baixa, com a autoridade de quem está debaixo de um céu aberto: eu perdoo os que me feriram. Eu solto quem me prendeu por dentro. Eu me perdoo pelas vezes em que falhei. Eu me perdoo pelas vezes em que me diminui. Eu renuncio a todo acordo com a tristeza. Eu renuncio a toda palavra de derrota que eu mesmo pronunciei. Eu consinto com a vida. Eu consinto com a luz. Eu consinto com o amor. E você verá com seus próprios olhos mensagens atravessarem seu caminho como setas de bênção. Lembrei de você hoje. Pensei em você. Você topa conversar? Estou aqui. Cada uma delas te dirá: o céu está aberto. Respire. Sinta o corpo concordar. Uma onda de paz passa pelos ombros, desce pela coluna, chega às pernas. É assim que a graça trabalha, sem alarde, com firmeza. Se enquanto eu falo você percebe uma lembrança específica, um rosto, uma data, um lugar, deixe que ela venha. Não fuja. Eu estou com você nesta lembrança.
Eu estou com você no corredor do hospital, no portão da escola, no banco do ônibus, na mesa vazia, no quarto escuro, no escritório silencioso, na rua onde você chorou. Eu estou com você. E porque eu estou com você, aquele momento é ressignificado agora. Eu declaro que a culpa não tem mais direito de residência em você. Eu declaro que a vergonha perde a voz. Eu declaro que a esperança volta a ter cadeira cativa. E eu declaro que você sairá deste encontro mais inteiro do que entrou. Hoje, o céu está aberto. E quando o céu está aberto, o passado perde o direito de ditar o futuro. Eu quero que você saiba de algo precioso. Há anjos posicionados ao redor da sua casa, há um cerco de bondade que a ansiedade não consegue atravessar. Você dormirá melhor nos próximos dias. Você acordará lembrando de trechos desta mensagem como quem desperta lembrando de um sonho bom. Sua mente, que corria sem parar, encontrará freios suaves. Seus olhos que pesavam ganharão leveza. Você sentirá vontade de arrumar um canto, de acender uma vela, de varrer um espaço e dizer: aqui a paz mora. Isso não é fuga da realidade, é construção de realidade interna. A alegria não virá como explosão que te assusta, virá como brisa que se torna vento manso e constante. E aos poucos aquilo que estava desorganizado por fora começará a se alinhar por dentro. A vida floresce de dentro para fora. Hoje o céu está aberto. Eu não ignoro que há guerra. Eu não minimizo o que você enfrentou. Eu apenas te mostro que o auxílio é maior que o ataque. Eu te lembro de que a espada que levanto não corta carne, corta sombras. Eu te ensino que a armadura que te cubro não endurece o coração, protege a doçura. Eu te lembro de que força, no céu, se parece com mansidão. Eu te digo que coragem não é ausência de tremor nas mãos. É decidir dar o passo mesmo tremendo. Eu te digo que fé não é ausência de perguntas. É continuar conversando com Deus enquanto elas existem. E eu te digo que a santidade que o céu te chama a viver não é um palco, é uma mesa. Venha para a mesa. Sente-se. Coma o pão da esperança. Beba a água da paz. O céu está aberto. Se você ainda carrega um medo específico, medo de perder de novo, medo de não dar conta, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, eu coloco esse medo na luz agora. A luz expõe, mas também cura. Diga se quiser: medo, eu te vejo, mas eu não te obedeço. Diga: eu escolho a confiança. E perceba que a confiança não é uma escada alta. É um degrau pequeno e firme. Suba este degrau hoje. O próximo virá em seguida. Eu estarei nos dois. E se ao subir você sentir um formigamento nos pés, saiba: é o corpo despertando para um caminho que antes não tinha chão. Antes de selarmos, eu preciso te contar algo como quem abre um segredo em voz baixa. Você receberá, nos próximos dias, 2 confirmações específicas daquilo que seu coração está ponderando há meses. Uma virá por uma pessoa que não sabe da sua situação, usando palavras que você usou em oração em um dia de dor. A outra virá por um texto antigo que aparecerá para você. Um livro, uma mensagem salva, uma anotação perdida. Não ache estranho, não ache pequeno. O céu ama a simplicidade. Preste atenção aos detalhes. O céu está aberto. Agora, incline o rosto da sua alma para a luz, porque eu vou liberar sobre você a bênção de renascimento. Eu imponho as mãos de fogo manso sobre a sua história e declaro: tudo o que adoeceu em você sem que você percebesse começa a sarar. O que ficou endurecido amolece. O que ficou cinza recebe cor. O que ficou mudo encontra voz. Eu te abençoo para acordar com vontade de viver. Eu te abençoo para ter coragem de pedir ajuda. Eu te abençoo para dizer não ao que te rouba e sim ao que te faz inteiro. Eu te abençoo para que sua casa seja lugar de paz e sua mesa, lugar de risos honestos. Eu te abençoo para que sua mente se torne jardim e seus pensamentos, árvores de sombra boa. Eu te abençoo para que suas mãos se lembrem do que gostam de fazer e façam. Eu te abençoo para que seus pés saibam o caminho e caminhem. Eu te abençoo com perdão que flui de você para você e de você para quem precisa. Eu te abençoo com reconciliação possível.
Eu te abençoo com descanso que restaura sem culpa. Eu te abençoo com sensibilidade para os sinais do céu. Eu te abençoo com gratidão que te protege do cinismo. E agora, com o céu ainda aberto e com seus olhos voltados para a luz, eu declaro palavras de perdão como sementes caindo em solo fértil. Eu te perdoo e me perdoo. Eu libero e me libero. Eu solto e me solto. Eu entrego e me deixo ser cuidado. Eu não guardo mais a dor como bandeira. Eu não cultivo mais a tristeza como identidade. Eu devolvo aos lugares de origem aquilo que não me pertence. Eu recebo a minha herança de paz. Eu me revisto de quietude. Eu me revisto de coragem. Eu me revisto de simplicidade. Eu te abençoo com esperança, que não é ingenuidade, é força velha, antiga, funda. Eu te abençoo com alegria que não depende de espetáculo. Eu te abençoo com amor que não precisa de plateia para existir. Que estas frases se tornem trilha para seus pés no escuro. Que elas ecoem quando uma voz velha tentar te puxar de volta. Que elas sejam como uma janela que você sabe abrir quando o ar precisa circular. Eu, Miguel, que te falei ao ouvido com respeito e te guardei com firmeza, agora me inclino e selo aquilo que foi dito. Eu recolho suas orações escritas e sussurradas e as levo diante do trono em honra ao amor que te chama pelo nome. Eu ergo, por sobre a sua casa, um estandarte de luz que diz: aqui a paz tem direito. Aqui a esperança mora. Aqui o amor trabalha em silêncio. E enquanto você respira, eu abro diante de você um pergaminho celestial. Nele estão escritas promessas antigas que hoje renascem, caminhos que hoje se acendem, respostas que hoje chegam. Eu deixo que você contemple essa escrita por um instante. Ela se move como fogo que não queima, como água que não apaga. E quando você disser, eu recebo, eu fecho o pergaminho com um laço de ouro e selo com o selo da fidelidade. Está feito, está selado, está cuidado. Permaneça na paz que te visita. Guarde os sinais, honre a leveza. E lembre-se, sempre que duvidar, hoje a resposta veio porque hoje o céu está aberto, e o céu aberto sobre você é mais do que um momento, é um modo de caminhar. Eu estarei com você nos passos pequenos e nos passos largos, na hora de calçar os sapatos e na hora de descansar os pés. Eu, Miguel, em nome do Altíssimo, te abençoo e, com reverência, fecho o pergaminho celestial sobre a sua vida, para que nada se perca do que foi confiado a você neste encontro. Vá em paz. Você está amado. Você está visto. Você está guardado e assim permanece.